Meus amigos, estamos oficialmente em campanha eleitoral. A campanha para as eleições municipais começou oficialmente neste domingo. O objetivo, como de praxe, é tentar convencer o eleitor de que possui a melhor plataforma, seja para o cargo de prefeito ou vereador. E claro, entre os milhares de postulantes, o que não falta são exemplos um tanto excêntricos, principalmente na escolha dos nomes. São quase 542 mil pessoas que participam do pleito neste ano, em novembro, pelas mais de 5 mil cidades do país. Como era de se esperar, muitos candidatos tentam pegar carona na popularidade de políticos conhecidos como Lula e Bolsonaro. E acho que nós vamos conseguir tirar de letra. No caso do presidente da República, o crescimento na aprovação do governo incentivou ao menos 84 pessoas a utilizar o sobrenome da família mais famosa e polêmica do Brasil. Tem gente que foi além. Em Brusque, Santa Catarina, um candidato a vereador resolveu unir os principais nomes da direita no mundo: Donald Trump e Bolsonaro. They know the great job we've done. E quem não se lembra da Val do Açaí? Valderice é investigada por supostamente ter sido funcionária fantasma no período em que assessorou o deputado federal Jair Bolsonaro. Ela se lançou a candidata a vereadora por Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, como Val do Bolsonaro, e contou com o apoio do filho mais velho do presidente e senador, Flávio Bolsonaro. Estou aqui com o Denilson e com a Val do Bolsonaro, que é uma referência para a gente aqui na região de Angra, uma pessoa dedicada, trabalhadora, que é exemplo de várias pessoas que estão no entorno do presidente Bolsonaro, levam pedrada porque são pessoas corretas, honestas e que só querem fazer o bem para o próximo. Então, Val, todo o nosso apoio. Os casos relacionados até agora não fazem parte de fato da família, o que não quer dizer que não temos Bolsonaros legítimos na disputa do pleito deste ano. É o caso da ex-mulher do presidente, Rogéria Bolsonaro, candidata pelos Republicanos à Câmara de Vereadores do Rio. Dentro da gente essa chama, essa disposição de continuar lutando, de continuar apoiando. Há ainda dois primos: Marcelo Bolsonaro, em Itu, no interior de São Paulo, vice na chapa de Capitão Dias, e Marcos Bolsonaro, de Jaboticabal, que disputa a prefeitura local pelo PSL. Mas a oposição também tem seu representante. São 185 Lulas que vão concorrer a algum cargo neste ano. Eduardo Lula Paiva, filho do Lula, em Cachoeiro do Itapemirim, Sul Capixaba. No entanto, o nome campeão de escolha dos candidatos é aquele que utiliza de patentes das Forças Armadas ou Polícia Militar. São mais de 8 mil, utilizando capitão, major, tenente, cabo e por aí vai. A insegurança afeta hoje todo o Estado. Voto em quem tem de segurança pública, voto Major Fernandes. A religião também segue sendo um bom cabo eleitoral, tanto que mais de 4 mil candidatos vão de pastor, padre e missionário nas urnas. Pastor Demétrio é a mudança, Pastor Demétrio, conto com você. Tem também a turma que utiliza o seu local de trabalho no nome. É o caso do fulano da padaria, cicrano da farmácia, Zezinho do pastel. Eu, por exemplo, se saísse candidato, ia ser o Emanuel do podcast. É Daniel da farmácia, com a vice-doutora Ana Paula. Muito obrigado, gente. Vale lembrar que em cidades pequenas essa ligação com o comércio é comum para identificação do candidato. Mas o que o povo gosta mesmo são dos nomes bizarros, que vão desde super-heróis, como Superman, Batman e Hulk, não Luciano Huck, aquele homem verde, a vilões como Bin Laden. Para detonar a corrupção, vote Bin Laden, 25 é João. Claro que não podiam faltar os capetas, tiriricas, pirocas, diabos, cachaças, gatos, cachorros, casamenteiros
E por aí vai. Você de casa, só a negona filé. Kate Marrone, a loira da saúde, mulher no poder, que tal votar pra ver? Para deputado federal, Papai Noel. Contra a corrupção, Rambo é a solução. Maluco, beleza? Não conta história. Jovem, vota em jovem. Sou a mulher pera 1911 para federal. Sou seu candidato super-herói, o Robin. E agora, quem poderá nos salvar? Eu, Chapolin. Ah, eu quase ia me esquecendo. Nessas eleições temos um cloroquina. Afinal, esses nomes funcionam na hora do eleitor escolher um candidato? Eles são de fato bons cabos eleitorais? A gente conversa sobre esse tema com advogado e cientista político e diretor executivo da ONG Transparência Partidária, Marcelo Issa. Tudo bem, Marcelo? Obrigado por nos atender. Tudo bem, Manuel. Eu que agradeço o convite. Em primeiro lugar, queria te ouvir, Marcelo, é sobre o potencial de um suposto cabo eleitoral. Eu digo suposto porque muita gente, a gente percebeu pelas inscrições finalizadas no último dia 26, muita gente tentou emprestar o nome de figuras populares na política, né? Então tem esse ano, para as eleições, né, agora de 2020 municipais, 84 Bolsonaros e 185 Lulas. O fato de muita gente tentar colar a imagem, essas duas figuras muito populares na política brasileira, o que significa? Ajuda de fato ou não ajuda, Marcelo? Bem, essa é uma estratégia que não é propriamente uma novidade, não é relativamente comum observar nas eleições isso que a literatura especializada chama de atalhos cognitivos. Nós temos, especialmente nestas eleições, alguns incentivos para o lançamento de mais candidatos. Então é bem provável, ainda é necessário consolidar todos os dados, mas é praticamente consensual que nós deveremos ver um aumento na quantidade de candidaturas neste ano em relação às eleições anteriores de nível municipal. Isso em função de pelo menos dois fatores. Em primeiro lugar, a vedação às coligações para eleições proporcionais. E ao lado disso, nós temos também, já em vigor desde as últimas eleições de 2018, a regra que determina que, para conseguir uma cadeira, aquele candidato precisa obter o equivalente a pelo menos 10% do quociente eleitoral, o que também acaba dificultando aquela estratégia que também fazia parte das coligações dos chamados puxadores de votos, né? E aí, com um universo maior de candidatos, é necessário adotar estratégias para se diferenciar na multidão, né? Então, esse expediente de utilizar essas alcunhas, doutor, pastor, capitão, policial, como nome da urna, não é novidade, mas deve se intensificar nessa eleição porque são uma forma de atalho, né? Os atalhos informacionais ou cognitivos, como eu dizia que a literatura denomina. Isso facilita, do ponto de vista do candidato, esse destaque, não é? E do ponto de vista do eleitor, também facilita a identificação, né? Nós temos um eleitorado ainda no Brasil que, de acordo com alguns levantamentos, não demanda, não dispõe, não utiliza tanto tempo, né, em média, para a pesquisa, para a informação. Por outro lado, é uma faca de dois gumes, porque também pode aumentar a rejeição em relação a outros grupos. Exato. Né? Na última eleição, Marcela, de 2018, e até pelo fenômeno Bolsonaro, a gente já discutia se a força do rádio e da televisão que são obrigados a transmitir, né, a campanha, tanto aquele bloco mais cheio quanto aqueles spots, né, que são distribuídos ao longo da programação, se aquilo ainda tinha grande influência no voto do eleitor, ou se
perdeu, talvez, a primazia dado a maneira como foi feita a campanha do próprio Bolsonaro, usando muito das redes sociais. O que o senhor imagina para essa campanha de 2020, dentro de um contexto de pandemia? Rádio e televisão terão novamente um papel preponderante na influência do voto, na definição do voto? Olha, é possível que tenham uma influência mais acentuada do que se verificou nas últimas eleições de 2018. No entanto, as redes sociais, em função, é claro, do contexto da pandemia, devem observar uma influência mais significativa ainda do que já vimos ocorrer em 2018. No entanto, as estratégias de divulgação, de campanha mesmo nas redes, demandam ou são mais bem-sucedidas quanto mais recursos financeiros estiverem envolvidos. Nós sabemos que há uma série de instrumentos, ferramentas de direcionamento de publicações, impulsionamento, recortes específicos de público e direcionamento de publicidade eleitoral para esses públicos. Então essas ferramentas estão aí disponíveis no mercado, custam bastante dinheiro e são muito eficientes do ponto de vista de campanha eleitoral. Então o peso do financiamento financeiro ainda será extremamente relevante, como foi nas eleições de 2018. O Transparência Partidária fez um levantamento demonstrando que quanto mais recursos os candidatos nas últimas eleições obtiveram do fundo eleitoral, do fundo partidário para o financiamento das suas campanhas, mais chances de elegerem-se. Então, ainda que nós estejamos nessa circunstância de limitação da campanha presencial, as redes sociais e a televisão e o rádio certamente ainda desempenharão um papel muitíssimo relevante. Quero te ouvir também, Marcelo, sobre candidaturas de mulheres nessas eleições. O Estadão fez um levantamento depois que se fechou aí as inscrições e apenas 13,05% de todo o universo são candidatas a prefeituras no país nas eleições de 2020. São 2.495 candidatas frente a 19.123, que é o total no país nessas eleições. É um pouquinho acima das últimas eleições, mas era 12,98%, foi para 13,05% e abaixo do que foi em 2012. Por que tem sido tão difícil que as mulheres se candidatem, mas tenham maior representatividade, mesmo com certos incentivos e mudanças na legislação, Marcelo? Veja, isso indica claramente que ainda os partidos preferem designar as mulheres à posição de candidatas para os pleitos proporcionais, no caso das eleições deste ano, para as câmaras de vereadores de maneira, claro, muito estimulada ou praticamente determinada. Basta ver o salto que se deu desde que se adotou a regra dos 30% das cotas reservadas às candidaturas femininas, de modo que para as eleições majoritárias, para as disputas dos executivos, das prefeituras neste ano, não se vê uma representatividade adequada em termos numéricos. Isso porque também o que se verifica desde 2018 é o fenômeno das vices. Aparentemente há aí uma estratégia também de designar como vices mulheres, de modo a também alcançar ali a determinação de destinação de recursos para o financiamento de candidaturas femininas. Entendo que há algumas discussões envolvidas nessa questão, mas tem uma delas que me parece essencial e que, em geral, fica um pouco oculta ou é menos abordada, e que me parece um problema antecedente, que diz respeito à presença de mulheres nos partidos políticos, especialmente nos cargos de direção partidária.
Nós temos dados que demonstram que, na média, as mulheres ocupam cerca de 20% das posições de direção nos partidos. E, normalmente, estão em posições de menor destaque, como vogais, conselheiras, enfim. Seria importante que nós também abordássemos, do ponto de vista dos debates legislativos, essa questão, ou seja, como incentivar a participação de mulheres nas estruturas partidárias, de modo que a representatividade das candidaturas e depois nos mandatos esteja adequada com a participação das mulheres nas mais diversas posições da sociedade. A gente estava falando lá no começo, né, sobre esses vínculos com algumas figuras muito populares e como isso tende a ajudar o eleitor a identificar o candidato na hora do voto, especialmente se isso é feito de uma maneira muito rápida, sem muito aprofundamento. Chama a atenção também que a cada eleição cresce muito o número de pastores candidatos, ou que levam o nome pastor para as urnas, ou também vinculados a forças de segurança, né? Especialmente a polícia militar, ou forças armadas, ou ex-militares. Bom, esse cenário, né, tanto pastores quanto militares, a gente pode entender também como uma consequência do que é o governo Bolsonaro, que ocupou muito esse espaço no debate público relacionado a esses dois setores, Marcelo? Entendo que é um fenômeno que vem de antes, inclusive. Existem estudos, me recordo aqui, por exemplo, de alguns levantamentos conduzidos pela professora Esther Solano, da Federal de São Paulo, que identificavam que, mesmo antes da eleição do presidente Bolsonaro, a partir, mais precisamente, das manifestações de 2013, existe um crescimento, não entre as preferências do eleitorado por alguns atores sociais ou alguns tipos de atores sociais, entre eles os pastores, ou enfim, as lideranças religiosas mais associadas aos neopentecostais, o que é de certa forma até natural ou decorrência do próprio crescimento dessa denominação ou dessas denominações no país, ao lado também do crescimento da preferência por candidatos ou políticos, digamos, vinculados às forças policiais ou militares, e também, de maneira menos intensa, aqueles vinculados à classe empresarial. Tudo isso parece ser decorrência do próprio crescimento da direita no país, que vem se consolidando, vem se verificando, pelo menos aí nos anos seguintes às manifestações de 2013, e a ascensão do presidente Bolsonaro e o bolsonarismo, claro que são consequências e alimentam esse fenômeno, inclusive identificado por organizações vinculadas aos partidos de esquerda, como o caso, por exemplo, da Fundação Perseu Abramo, que há cerca de 3 anos atrás, salvo engano, fez uma pesquisa na periferia de São Paulo, identificando que a população está aderindo, digamos, a valores muito mais próprios ao discurso da direita, como meritocracia, como empreendedorismo, de maneira muito mais significativa do que no passado. Então, esse fenômeno não me parece propriamente uma novidade, mas confirma uma tendência que já se verifica, ao menos nos últimos 3 ou 4 ciclos eleitorais. Só para a gente finalizar, Marcelo, ainda não tem os dados relacionados a isso, mas podemos esperar um acréscimo, um aumento de número de candidaturas de negros esse ano no Brasil, Marcelo?
É possível, é bastante provável, inclusive, é claro que estamos aí na dependência de uma decisão final do Supremo Tribunal Federal a respeito da validade dessa determinação das cotas para as eleições deste ano, mas, ou pelo menos diante da possibilidade de uma revisão dessa decisão, mas é bastante provável que se verifique este aumento da candidatura de pessoas negras, inclusive conforme já vem sendo noticiado, alterações nas bases de dados para corrigir ou então modificar, não é, a declaração que alguns candidatos apresentaram à Justiça Eleitoral. Entendo que é importante que se criem mecanismos de prevenção e identificação eficazes de eventuais fraudes, porque é uma medida afirmativa, uma ação que busca corrigir uma desigualdade histórica, mas não é possível ou não é desejável que essa política venha no futuro a ser questionada ou denunciada ou comprometida por eventuais fraudes. É preciso que se garanta a lisura desse mecanismo. Muito bem. Nós ouvimos o cientista político e advogado Marcelo Issa, diretor executivo da ONG Transparência Partidária. Marcelo, muito obrigado aqui pela conversa, um abraço e até a próxima. Valeu, Emanuel, um abraço, até a próxima. Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.